Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live do mês de junho, né? Fazendo menção ao mês de conscientização do lipedema. Então, sejam bem-vindos. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial, a doutora Tati. A doutora Tati é médica do estilo de vida, então vai conversar bastante com a gente sobre hábitos, diferenças de obesidade, lipedema, como um influencia no outro. Então vai ser uma live muito rica e eu quero muito ver a participação de vocês, tá? Pessoal, lembrando que já tem outras lives aqui, tá? Que foi uma série que teve do Hora do Lipedema, as lives estão gravadas, se vocês quiserem dar uma olhadinha também. E nós temos o grupo VIP. Lá eu envio algumas informações de emagrecimento, tratamento do lipedema. Então, se vocês tiverem interesse em entrar, comentem lipedema aqui, tá? Qualquer momento da live vai chegar um link no direct de vocês e vocês podem entrar lá. Então, gente, vou chamar a doutora Tati. Deixa eu aceitá-la. Oi. Oi, boa noite, Tudo bem? doutora, tudo bem? Tudo bem. Também um prazer estar aqui contigo. Muito orgulho de estar fazendo um ótimo trabalho e adorando um pouco teus conteúdos também. Espero a gente contribuir bastante na live hoje. Vai ser ótimo. Eu queria que tu te apresentasse um pouquinho para o pessoal, falasse um pouco do teu trabalho. Então, eu sou a doutora Tati, eu trabalho junto com a Milene ali na Lumivi, o doutor Cristian, a doutora Camila, e eu tenho especialização, pós-graduação em endocrinologia, metabologia, certificação em medicina da obesidade, e o meu foco principal é a medicina do estilo de vida. Então, abordando o paciente como um todo para melhorar não só as comorbidades, mas sim também levar vida, resgatar a vida dele com novos hábitos. E é fundamental o apoio da Milene nessa parte, que a gente trabalha muito juntas, botando vida na vida das pessoas, né? Uhum. Doutora, tem uma frase que tu fala bastante sobre desembalar menos, né? Comenta um pouquinho para nós sobre isso, como isso vai impactar na nossa live de hoje, nos hábitos que a gente vai comentar. Então, eu sempre digo assim, a gente tem que descascar muito e desembalar quase nada. É o básico da vida e da alimentação. Porque a gente está comendo um alimento rico em vitaminas, minerais, mais próximo de como veio ao mundo. Porque eu digo assim, de comer bichinhos, plantas e frutas, é isso, é voltar para a feira, voltar às noas panelas, voltar a fazer comida de verdade. A gente vai buscar hoje suplementos, cápsulas nos consultórios e a gente não faz o básico, que é pegar uma maçã, fazer uma salada, cozinhar os legumes, né? Então, é isso, descascar muito, desembalar muito pouco, faz a gente ter uma vida saudável e tranquila, né? Com a alimentação. É muito importante com essa rotina muito corrida que a maioria das pessoas tem, acho que desde a época da pandemia, a gente sempre buscou pelo mais rápido e não pelo que a longo prazo vai nos dar um maior benefício, né? E também entra num assunto que é meio polêmico assim na internet, levando para o lado já da obesidade. Se a obesidade é uma doença ou não, e se existe obesidade saudável. Qual seria a tua opinião sobre isso? Perfeito. Ótimo, assim, todo mundo acha assim, obesidade sim é uma doença, ela é uma doença crônica, que nem eu sempre falo, progressiva e recidivante. Então, se eu tratei a obesidade, eu estiver com a obesidade controlada, ela pode voltar. Então, a gente tem que sim, hoje a obesidade, como doença, a gente sabe que ela é o gerador, a causa base, a raiz de várias outras doenças, e muitos centenas, também de tipos, umas dezenas de tipos de cânceres. Então, a obesidade deve ser, sim, tratada como doença, como comorbidade, e ninguém tem obesidade ou sobrepeso porque que os pacientes sofrem demais achando que é culpa só deles, e na verdade não. Se eu tenho uma hipertensão, eu tomo um remédio antihipertensivo e minha hipertensão fica controlada. Mas aí eu tenho obesidade e a gente não dá um tratamento
farmacológico anti-obesidade. Aí o paciente para de tomar o remédio, por exemplo, da hipertensão, da pressão, está com porque está tomando remédio. Ele não para de tomar o remédio da pressão, então a pressão sobe. Aí o paciente que é portador de obesidade, que é o que leva à hipertensão, aí quando as pessoas tiram precocemente a medicação, diz, deu o efeito rebote da medicação. Não, tu parou de tratar a tua doença. Então, hoje a gente tem que modificar, desmistificar, diminuir o preconceito da obesidade, os pacientes sofrem muito, e também dos profissionais de saúde, quando não tratarem, saberem orientar e encaminhar para tratamento. E tem uma coisa que eu gosto bastante de comentar, é que ninguém é obeso, as pessoas estão obesas. Então, com o tratamento correto, é possível sim sair desse estado, diminuir para um sobrepeso e depois ficar um paciente com um peso adequado, né? Não é um tratamento fácil para todo mundo. A comida é algo que está muito relacionado às nossas emoções. Então, acaba que se tem alguma coisa mais estressante, um episódio mais estressante na rotina, isso também já leva a desregular a alimentação. Como tu tinha comentado da questão da medicação, que eu vejo algumas pessoas falarem, é que se automedicam ou simplesmente, parei de tomar a medicação porque eu tava esquecendo, eu não gosto muito de tomar remédio. E aí, isso a longo prazo, médio, longo prazo, vai causar um efeito muito maior do que o problema que essa pessoa já tem, né? A questão da obesidade ligada às outras doenças também. A gente, hoje, com a questão da internet, muitas pessoas falando que existe uma obesidade saudável. Tá, tudo bem, os exames não estão alterados agora, mas futuramente, quais são esses efeitos que essa obesidade vai causar nessa pessoa, né? Acho que a gente olha muito para como estamos agora e não o que a gente vai ter futuramente. Vai ter uma qualidade de vida boa, a gente vai conseguir fazer as tarefas do nosso dia a dia, né? Como que eu vou estar futuramente? E hoje é o melhor momento para a gente começar a iniciar um tratamento com o médico, com o nutricionista. Gosto bastante de citar psicólogo também, porque eu acho que a nossa cabeça comanda todo o nosso corpo. Então, aqui está desalinhado, o resto também vai estar desalinhado, né? E aí entra na questão do que causa essa obesidade, né? O desequilíbrio da alimentação, alguma medicação, né? E aí entra também nos ambientes, nas companhias, na responsabilidade consigo. Então, falando assim, dentro de se existe obesidade saudável ou não, hoje a gente tem comprovação científica que o sobrepeso, somente o sobrepeso, já gera um desfecho cardiovascular extremamente importante e maléfico para a vida desse paciente. Então, não existe sobrepeso ou obesidade saudável. Hoje a gente tem que intervir precocemente no sobrepeso e obesidade, mudando o desfecho, diminuição de risco de morte. Hoje a gente tem uma medicação, um grande estudo que mostra diminuição de mortes por qualquer causa, que a gente chama de MACE nos artigos, né? De clínica, de 20%. Então, assim, quando eu não trato aquele paciente com sobrepeso e obesidade, dentro desses estudos, nenhum deles eram portadores de diabetes, né? Só doença cardiovascular. A gente, assim, conseguiu mudar em 20% de diminuir a mortalidade por qualquer causa. É muito impactante, então isso mostra o quanto que lá no sobrepeso já começa a fazer alterações, porque eu vou botando aquela plaquinha de colesterol, tá ali sintomática, nas minhas carótidas, aí o paciente chega, pô, tô só com sobrepeso, fui na Nutri, tô tentando fazer dieta, e não consegue perder peso. E muitas vezes o médico não dava nem bola para isso. E aí, e o paciente ficava se acostumando, tá, eu sou assim, aí volta no médico, tá com colesterol, vamos medicar o colesterol, começa com hipertensão, vamos botar hipertensão, aí infarta, aí vamos botar stent, mas não, ninguém olhou porque que gerou isso lá, não retrospectiva, fazer se tivesse, quando aquele paciente tava mostrando pra gente, ó, né, eu já tô na Nutri, já tô tentando malhar, e não consigo emagrecer, pô, né, vamos tentar, vamos ver, vamos ficar de olho, fazer mudança no estilo de vida. 3 meses, reavalia, não deu? Vamos já entrar com uma medicação, ajudar ele, a gente vai modificar a linha da vida dele.
Então, a gente tem que cuidar quando a gente fala que é só um desregulamento, assim, e simplesmente a obesidade é o que eu estou ingerindo, o que eu não estou gastando. A gente, metabolismos são diferentes, a gente tem fenótipos de obesidade também diferentes, e a questão genética, quando o pai e a mãe estão com obesidade na hora da concepção do filho, o filho já vai ter a chance de desenvolver obesidade ao longo da vida dele em 90% no IMC. E se o pai tem sobrepeso, uma obesidade de 70%, então ele vai estar lutando, eu estou dizendo assim, se os dois pais são obesos na hora que vão pensar em ter um filho, ele deixou só 10% para o filho lutar com o meio. Então chega a ser cruel. Às vezes tem pacientes que a gente já faz tudo, estão usando e estão rigorosamente com dieta, fazendo exercício e não conseguem perder. Por quê? Tem a questão genética, sim, tem a questão de doenças associadas, medicações que o paciente às vezes precisa fazer uso, que também podem levar ao aumento de peso. Então, é um quadro bem complexo que a gente tem que olhar o paciente como um todo, né? Mas que é maravilhoso quando eles conseguem vir até nós, buscar ajuda com outros, que a gente, tudo tem sempre o que fazer. Isso é o mais importante. Sim, é verdade. Não, e tu comentaste também sobre a questão da genética, né? Quando eu vejo que um paciente ele tem em consulta assim que ele tem uma obesidade mais grave mesmo, eu gosto de questionar qual o peso que ele nasceu, se na infância ele já teve obesidade, para a gente saber desde quando ele vem sofrendo com aquilo. Porque algo que ele vem da mesma forma, com os mesmos hábitos há 20, 30 anos, ele tem que também entender que não vai ser do dia para a noite que aquilo ali vai sumir. Porque ele veio construindo a vida toda aqueles hábitos, né? Então, realmente vai ser um pouco complicado. Ele vai precisar ter bastante foco, né? Para conseguir mudar os hábitos de 20, 30 anos. Na verdade, assim, sumir nunca vai. O que a gente sabe, né? Estudos. Quando o paciente tem obesidade desde criança, adolescência, eu vou ter que ter, um médico tem que ter um outro olhar. Eu já sei muito algumas resistências, insulina mais, problema já pode estar com diabetes, é uma obesidade com mais dificuldade de tratamento, uma resposta. Uma coisa, uma pessoa sempre foi magra e aí começou a comer lanche todo dia, se mudou, que nem muitos médicos acabam engordando na residência e o próprio doutorando, porque fazem uma plantão noturno e aí chamam lanche, engordam. Aí depois que reajustam a dieta, voltam. E aí quando aquele paciente que sofre com a obesidade a longa data vê isso, e aí a gente põe, ó, o paciente, né, perdeu tanto, fez dieta, exercício, ele se sente um frustrado, culpado. Não, mas eu tenho que entender que toda a parte metabólica, genética dele, tem que ser e qualquer um de nós, por melhor que seja a nossa genética, por mais alto seja o nosso metabolismo, se a gente começar a mudar os hábitos inflamatórios, a gente troca a gente aumenta nossa flora intestinal com bactérias ruins que vão fazer a gente diminuir o nosso metabolismo e engordar mais. Então, a gente tem várias, eu digo assim, várias caixinhas quando a gente pega um paciente que a gente vai olhando para tentar entender e não é todo mundo que vai responder a mesma dieta, a mesma medicação. A gente vai, conforme for fenótipos associadas, a gente vai ter direcionamentos diferentes também para esse paciente. E foi até bom tu comentar sobre isso também, porque o imediatismo hoje tá forte, a gente vê em consulta, né? Que as pessoas querem um resultado muito grande em pouquíssimo tempo. E às vezes, né, não dá muito certo, justamente por causa da genética. A pessoa já tem uma predisposição a ter mais acúmulo de gordura, tem mais dificuldade por conta do metabolismo, tudo isso que tu falou. Então foi essencial para a gente conseguir entender melhor, né? E as pessoas têm um preconceito de aceitar a medicação, tanto os profissionais da saúde, médicos, nutricionistas, de prescrever como, né, só preciso, não, hoje é iatrogênico a gente não possibilitar um tratamento para uma doença crônica. Ninguém olha para uma pessoa com hipotireoidismo, que tem hipotireoidismo. Não, vai comer melhor, Tati. Vai malhar, tua tireoide vai voltar a funcionar. É isso, eu dizer que uma pessoa com obesidade não dá tratamento medicamentoso para ela. Então, assim, é importantíssimo a gente pegar e mudar esse olhar para o paciente
meu Deus, eles começam a ver assim, tá, eu consigo controlar a minha fome. Aí sim, tu vai conseguir fazer a tua dieta que o paciente consiga seguir, porque senão ele vai gerando um grau de ansiedade porque ele não consegue. Então, quando a gente põe algumas medicações, ele vai comer, vai aumentar a saciedade dele, ele vai se sentir pleno. E sempre, hoje tem medicações que têm um custo mais elevado, sim, mas a gente tem outras medicações que têm um custo que não é tão elevado. Pelo SUS, a gente tem muita pouca disponibilidade, mas sempre tem algumas coisas dentro do orçamento do paciente que dá para a gente se fazer. Eu queria que tu comentasse também, doutora, um pouquinho sobre os hábitos que tu considera que as pessoas não percebem, mas que acabam prejudicando na perda de gordura, né? Acabam ajudando no ganho de peso, como o sedentarismo, a questão dos ultraprocessados. Eu acho que o principal está assim, ó, o sedentarismo. A gente hoje não se exercita mais, a gente tem que ter massa magra, mas as beliscadas, aqueles pacotinhos que a gente acha inofensivo, aquela balinha que eu pego, ah, tá, mas é só um salgadinho pequenininho, mas esse salgadinho pequenininho, quanto que eu posso comer de comida de verdade? Vamos ser assim, e tem uma coisa, o pior hábito, assim, que eu vejo para um obesogênico, os pacotinhos, se a gente for olhar os salgadinhos, eles começam pequeno, médio, grande e tamanho família. Por quê? Quando a gente põe esses alimentos processados com uma gordura hidrogenada, a gente começa o nosso cérebro a querer cada vez mais. Então, antes eu precisava do tamanho P para me sentir saciada com aquele salgadinho. Depois eu já vou precisar comer o dobro, depois o triplo, para mim chegar no mesmo grau de saciação, que a gente chama daquela dopamina barata de dizer, bah, ai tá, tô satisfeita. Tu não consegue, com uma bergamota, tu passar a comer hoje uma, amanhã duas, depois 10, depois 20, que nem a gente é, com Doritos pequenininhos, as pessoas chegam a comer. Muito fácil. Então, os ultra, eu acho que quando eu digo assim dos pacotes, essas beliscadas que as pessoas acham que estão inofensivas, são muito prejudiciais. Uma balinha pode botar muita comida na nossa alimentação. Então, ajustando o descascar mais, embalar menos e fazer exercício, tomar aguinha, tá? Eu acho que sono, né? As pessoas esquecem o quanto é importante o sono. Quem não dorme, quem não consegue parar a mente, vai ter mais dificuldade, sim. O sono é restaurador, a nossa função cognitiva, eu brinco no consultório, o sono é restaurador da beleza. Praticamente é, porque nos aumenta a concentração. Quando a gente está cansado, a gente vai querer aquele alimento que já foi mastigado, já está processado, por exemplo, vai querer um carboidrato, um doce para te dar uma energia rápida e tu conseguir continuar. Se tu tá tranquilo, tu descansou, tu vai conseguir tirar energia do alimento, tipo um carboidrato integral, uma fruta. Então, acho que essas duas, o básico, não tem muito que a gente possa inventar ou milagres. Às vezes as pessoas querem que a gente venha e diga uma coisa, ah, é isso, culpar, sem elas terem que mudar o que está acontecendo. Então, se a gente não mudar as atitudes, não adianta ter a melhor medicação, estar com o melhor número clínico, com o melhor médico. Não importa, não vai fazer. Os 50% é a mudança, né, constante de vida do paciente. No ambiente que ele vive, né? Sim, e em relação à dieta, assim, eu acredito que quando tu já começa um tratamento pensando em quando que vai acabar, logo os teus resultados eles também não vão durar, né? Quando tu inicia um tratamento nutricional, tu tem que ter em mente que aquilo ali é um estilo de vida que tu tá aderindo e que realmente vai ter que durar bastante. Claro que a pessoa ela não vai ficar 100% do tempo sem comer as coisas que ela gosta. Inclusive na consulta, eu sempre questiono os alimentos que a pessoa gosta, que a pessoa não gosta, para tentar trazer uma maior adesão ao plano e minimizar essas beliscadas, as trocas inadequadas dentro da alimentação, né? Quando a pessoa sai, ela já está instruída das melhores opções que ela tem para fazer, para também não acabar jogando tudo, entre aspas, no lixo, assim, pro ar, né? Então, tem os doces também. Acaba que muita gente comenta, eu tô comendo doce, mas eu tô comendo doce light, diet, sem açúcar. Só que acaba que esses alimentos, entre aspas, alimentos, né? Ainda tem muita gordura. Pra questão de E são obesidade, muito vai ser muito inflamatórios. calórico. Oi? E são muito calóricos.
Sim. Não, ele traz assim, muito calóricos. A outra, as pessoas veem, gluten free. Quem tem uma moda, quem tem que tirar totalmente o glúten, quem tem doença celíaca, ou esses glicodemas, não. Né? Tu vai tirar o glúten para alguns casos específicos. Aí as pessoas tiram o glúten e começam a comprar aqueles pacotinhos que dizem glúten free. Um monte de gordura. Aquilo inflama. Acaba com as tuas bactérias boas do intestino, tu come mais. Então, essa é a mesma coisa. Vou fazer um monte, vou fazer a minha cuquinha light com pasta de amendoim, aveia. Com banha. Uma bomba, banha, assim, então, não tem. Porque a gente está tentando substituir, manter aquele mesmo paladar das coisas inflamatórias. Então, e tu tem que tudo pode, né, na nossa dieta. Eu acho que fazer a parte muito restritiva não é bom. E todo mundo tem algum doce que é nostálgico, alguns momentos. Então, quando tu faz 80% do teu tempo, a regra é 80-20, né? É. 80% do teu tempo, comendo legal, não vai ser uma festa ou um aniversário que tu vai... E às vezes tu pode trabalhar com a redução de danos também. Bom, hoje se eu vou sair, vou beber, também não preciso comer um X junto. Tem... assim, é tudo ponderado. Mas a vida pode ficar fácil ajustando pequenas coisas. E a gente tem uma pergunta aqui que enviaram, doutora, que perguntaram se a obesidade tem alguma relação com a menopausa. Então, tem sim, as mulheres quando entram na menopausa, o hipoestrogenismo, ele faz aumento da gordura de adiposição abdominal e também vai aumentar a nossa tendência a diabetes e doenças cardiovasculares, por causa desse estrógeno, baixinha adiposidade visceral e abdominal. Então, sim, a mulher ela fica mais hipometabólica, então, óbvio, tem relação. A gente diz assim, as mulheres têm que se preparar 8 anos antes. Na verdade, tem que se preparar quando nasce. Mulher nasceu, tem que começar, né, puxar ferro, porque a gente já tem que se preparar para a menopausa, o nascimento mesmo. Mas 8 anos antes, a gente já começa a sentir sintomas do climatério e é importantíssimo manutenção de massa magra. Como eu ganho massa magra, força muscular, exercício de resistência. A musculação, quase todos assim é sempre considerado um dos melhores, mas exercício de resistência, de força é mandatório, porque a gente tem que manter 1 quilo de músculo, ele perde, no nosso dia ele consome 40, 50 quilocalorias. 1 quilo de gordura é 4, 5 quilocalorias. Então, óbvio, se eu tenho mais músculo, eu vou estar mais metabolicamente ativa. E como a mulher na pausa, ela começa a diminuir esse metabolismo e começa a perder massa magra, depois dos 40 anos a gente perde, né? Todo ano um pouquinho de massa magra. Então, para mim conseguir manter, eu tenho que estar me exercitando, tendo uma alimentação legal e sim fazer reposição hormonal quando não tiver contraindicação. Não tendo contraindicação absoluta, muda a vida da mulher. Isso sem dúvida nenhuma. Sim. E aí a gente acha que já pode entrar na questão da ligação da obesidade com o próprio lipedema, né? É a mesma coisa? Qual a ligação de um com o outro? Eu gosto bastante de deixar isso bem claro, até nas postagens, para facilitar, né, a busca por um médico, para ter o diagnóstico e, de fato, saber o que fazer para diminuir o estágio do lipedema ali. Então, qual seria a ligação? Todas os pacientes portadores de lipedema têm obesidade? Não. A grande maioria pode ter associado. Mas o lipedema é a deposição anormal de gordura nas extremidades. Normalmente, principalmente em membros inferiores, mas pode também acarretar nos braços. E a pessoa fica sintomática, ela tem dor, a palpação, ela tem hematomas frequentes, ela não vai responder à dieta e as injeções normais, como a gente às vezes vai buscando para um tratamento da obesidade. A obesidade a gente tem uma deposição de gordura simétrica, linguenoide, então todo o nosso corpo. Não é porque a paciente é obesa que ela vai ter lipedema ou o paciente com lipedema é obeso. Então é totalmente um outro diferenciamento, mas normalmente pode estar. A gente vê, né? As pacientes com lipedema, 30% tem obesidade associado.
Porque tem duas coisas que eles são convergentes, que os hábitos inflamatórios de vida pioram a obesidade, pioram o lipedema. Então, quando eu começo a retirar esses hábitos inflamatórios, eu melhoro o meu lipedema e eu melhoro a minha obesidade. E começo a tratar a parte inflamatória com tratamento anti-obesidade, vai tratar a parte inflamatória do lipedema também. Então, quando a gente tem que fazer segmentos diferentes, mas quando eu estou olhando para um, eu já estou olhando para o outro. Eu não tenho como pegar, olhar minha paciente, cortar no meio e vou fazer. Eu tenho que olhar as duas partes e mudar. E quando elas começam a tirar, eu vi que até minha mãe ali entrou nisso. E ela começou, depois de muito tempo, ela teve que fazer uma cirurgia de hérnia de hiato. E aí que ela foi tirar os doces, os processados, o glúten da alimentação dela. Aí hoje ela tá sem dor, tá feliz. Aí tá malhando, né? Tudo quer dizer, puxar ferro, vem puxar ferro. Tá fazendo 3 vezes musculação, né? Vai fazer 71 ou 72 já. Depois eu faço as contas, né? Mas ela tá super bem. Eu disse, vai estar 80 melhor do que com 70. Mas ela precisa, assim, de uma cirurgia para tirar e ver. Porque quando a gente está no meio, as amigas, uma coisa assim, ó, mas tu tá toda hora ali. Elas vão se reunir, tomar um chazinho com um bolinho. Só botar o bolinho, né? A gente pode botar umas frutinhas. Então, assim, tu vai modificando. Então, o paciente pode ter lipedema, mas se não tiver obesidade ou obesidade, não tiver lipedema e tiver hábitos inflamatórios, quando a gente retira, a gente vai estar melhorando as duas causas bases. Acho que foi ela que comentou. Um abraço, estou bem, mas tenho 70. Ai, 70, mas Eu não te amo gostei dela. também. Vai fazer 71 agora em agosto. Tá tudo bem. Bom. Tá se aumentando. E doutora, qual seria, assim, os medicamentos mais usados no tratamento da pessoa que tem o lipedema, né? Para ajudar na questão da saciedade? Então, a gente tem algumas medicações hoje, análogos de GLP-1. É uma medicação que a gente não usa só para tratamento do diabetes, da obesidade, mas sim ajuda muito os pacientes com lipedema também, porque diminui a parte inflamatória, tem uma diminuição gritante da PCR, e o paciente responde com perda de gordura e manutenção de massa magra. É uma das coisas que é característica dessa molécula, que ajuda. Então, é uma das medicações que são indicadas normalmente bem toleráveis. Os efeitos são gastrointestinais para o paciente. Dieta dependente, não digo na dor ou no amor. Mas nem todo mundo, às vezes, consegue colocar. Tem a questão de custo da medicação. Tem medicações, porque os pacientes com lipedema, mais de 40%, têm transtorno de compulsão alimentar associado. Transtorno de compulsão alimentar é o comer emocional. Então, a gente tem que tratar esse transtorno de compulsão alimentar. Os pacientes sofrem, então, preciso botar medicação específica. Hoje, a gente só tem 2 medicações que são aprovadas para transtorno de compulsão alimentar no Brasil, que é o Contrave, que é a bupropiona com associação com a naltrexona, e o Venvance. Então, só essas 2 medicações que, se a gente verifica tendo transtorno de compulsão alimentar, tu tem que sim associar junto com o tratamento medicamentoso da obesidade, para inflamação, lipedema. Então, o lipedema, a base é, além de todas as outras comorbidades associadas, é ver se o paciente, junto com o lipedema, tem transtorno de compulsão alimentar, ou TDAH, que os pacientes muitas vezes têm associados, doenças da tireoide, elas têm com muita frequência, fibromialgia tem com muita frequência. Por quê? Todas as doenças autoimunes, elas acabam ficando com maior fadiga, maior cansaço. Quando a gente começa a ajustar a parte do lipedema, principalmente com a tua parte, eu digo assim, o lipedema, a parte fundamental e o mais difícil é ganho de massa magra. Então a pessoa tem que malhar, é puxar ferro, botar músculo, 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 músculo. Membro inferior eu não consigo. Vai conseguir, mas é amplo. Vai ficar com a perna delineada, vai ter mais flacidez, as mulheres ficam como se fosse um pouquinho, né, de gelatina, mas ganha. Então tem que puxar muito ferro e tem que fazer o quê? Nutrição. Quem é que a paciente de lipedema vai ter que viver com quem para sempre? Contigo, né? Com a Nutri. Porque se sair, quando a dieta faz é gritante na melhora de vida
da paciente. Claro, associar a medicação, sim, às vezes a gente precisa. É para sempre? Não, a gente tem vários pacientes nossos que já estão sem medicação há tempo, estão super bem, mas aí eu tenho que individualizar. Vai ser individual para cada caso. Mas assim, ó, nutrição, né? A dieta contigo e o puxa-ferro não tem como quem tem lipedema não fazer. Aí, claro, acompanhamento, né? Vascular, para ver aneias de compressão, ajuda muito fazer acompanhamento, se puder, com a físio para drenagem, terapia compressiva. Então, são as bases do tratamento do lipedema, os pilares, e apoio psicossocial, porque as pacientes sofrem, e só quem tem sabe o quanto que é difícil e o quanto que era doloroso. Tu vai para academia, tu não consegue ganhar, tu fica com aquele aspecto como se fosse de celulite, não é? Né? Tu fica com aquelas deposições de gordura normal, aspecto feio, tu faz, tu perde em todos os lugares e não perde no teu glúteo, nas ancas, que nem a gente fala, aquele joelho fica sem a marquinha. Eu sei porque eu tenho lipedema. E assim, eu sofri muito na minha adolescência de tentar malhar, tudo, me sentia às vezes até mal, porque eu tenho meu peso igual, desde meus 15 anos, mas eu tive que ir aprendendo, assim, praticamente sozinho, porque a gente não vê o lipedema, acho que agora vai começar a entrar na faculdade sozinho. Se olhar no meu Insta, em Face, lá em 2018 eu tenho um post de lipedema falando. Então, assim, já há muito tempo que eu vejo no consultório, trato. Mas agora que veio com tudo, assim, da mídia. Mas o lipedema é um mundo à parte, a gente está engatinhando no conhecimento. A gente vai, cada vez mais, a gente aprende no mundo real, né? Nossas pacientes nos ensinam muito, a gente aprende. Então, cada vez a gente está buscando mais ciência para poder levar o melhor tratamento. Mas hoje o que a gente tem de base, de melhor, a gente aplica ali, mas seria os 5 pilares do tratamento do lipedema. Até estava conversando com uma paciente pelo WhatsApp esses dias e ela me comentou: eu acabei saindo da dieta e eu já senti na hora que a minha perna começou a inchar, assim, né? E me senti mal. Já decidi que eu não vou mais estragar a minha dieta e vou voltar para o que eu estava fazendo, porque é isso que estava me deixando bem. Então, acabei saindo, o lipedema acabou voltando, eu senti mais incômodo, então já estou voltando para o plano. E aí, ela é uma paciente que é mais focada mesmo, aconteceu algo assim, pontual, que acabou desencadeando isso nela. Então, né, voltamos para a questão de emocional afetar muito, né, durante o tratamento. Eu separei algumas perguntas da caixinha que eu coloquei seguidas, tá? A primeira, doutora, a pessoa pergunta assim: é verdade que o metabolismo lento engorda mais fácil? O que dá para fazer para acelerar o metabolismo? Então, um dos fenótipos, né, da obesidade é o metabolismo lento. A pessoa tem mais dificuldade de perda de peso, mesmo comendo a mesma quantidade de outras pessoas. O que a gente faz para acelerar o metabolismo? A gente tem que olhar para o intestino desse paciente, fazer ele funcionar, nosso segundo cérebro, tá? Umas bactérias boas, ganhar massa muscular. Você diz assim, não tem. O paciente sentou na minha frente, eu digo, tu vai malhar. Aí eu continuo te acompanhando. Quer melhorar o metabolismo? Tem que puxar ferro. Vai ter que, sim, botar muitas frutinhas, muitas plantas, muitas verduras, bicho, muita fruta na tua alimentação. Alimentação de verdade. Água. Água acelera o nosso metabolismo. Sono acelera o nosso metabolismo. Ter as reposições em dia, suplementos, o que a gente precisa também, mas não tem. O que faz o teu metabolismo ir lá para cima é músculo. Pode ser, quem não quer malhar, ai, não, mas eu... Não. Quer ter metabolismo rápido, vai lutar contra a tua genética, vai ter a genética sem melhorar, mas tem como aumentar o metabolismo, muita coisa, mas a gente tem que puxar ferro, não adianta. E às vezes o que muitas pessoas chamam de metabolismo lento é uma má alimentação, né? Come muito salgadinho, toma muito refrigerante, não se exercita e aí acaba confundindo os maus hábitos com o metabolismo lento. E cada vez que a gente põe essa parte inflamatória, mais a gente quer, mais neuroinflamação a gente faz, aí a gente fica mais negativo. Aí quando tu pega uma pessoa que se exercita, se alimenta legal, tudo, parece assim, nossa, ela vive feliz, plena, não sei se...
Não tem problema. Não, na verdade, quando a gente diminui a nossa neuroinflamação, a gente atua em áreas dos cérebros que nos deixam mais resilientes. Aumenta a paciência, o nosso centro de prazer modifica, os vazios diminuem. Quando eu estou fazendo hábitos inflamatórios, eu aumento minha neuroinflamação, eu vou ativar áreas do cérebro que são dos vícios. Compulsão alimentar, vício tipo de bebida, álcool, drogas, mesmo local, que faz tu ficar negativo, para baixo, irritado, sem ter vontade de algumas coisas. Mas eu estou só inflamando. Quando eu paro de inflamar, eu começo a diminuir esses vazios, começo a me sentir melhor, porque comecei a botar vida na minha vida. Então, não é... É o básico, bem feito, transforma um monte, mas é aquele ciclo vicioso. E aí as pessoas vivem naquela bolha e todo mundo acha... E ninguém vê, porque tu vai ter que partir, fazer a mudança, não é fácil. E muitas vezes as pessoas têm que lutar contra o meio inteiro que ela vive, né? E tem outra pergunta também, que acho que era mais ou menos o que a gente estava comentando agora há pouco, que é se existe algum tratamento específico para o lipedema. E quais são as opções desses tratamentos que são... Acho que ela quis perguntar se existe algo que funciona só para o lipedema, que é específico para ele. Então, não tem um tratamento específico para o lipedema. A gente tem os pilares do tratamento do lipedema, que a gente tem que abordar com todos os pacientes, mas todo mundo vai usar a mesma medicação? Não, a gente tem vários pacientes, nossa, do lipedema, que usam medicação e tem ótimos resultados, estão muito bem de vida, mas a gente tem que ajustar. Não tem um tratamento que vai... as associações, não fazendo exercício, não tendo a dieta anti-inflamatória, não colocando as meias elásticas, não fazendo a drenagem, não tratando as comorbidades associadas à obesidade, à compulsão alimentar, hipotireoidismo, fibromialgia, não adiantar. Então, não tem uma medicação, mas tem os pilares que a gente tem que abordar com esse paciente e individualizar para cada um. A terapia de injetar ajuda muito também dentro pacientes na questão do anti-inflamatório, antioxidante, mas é mandatória para todos? Todo mundo vai ter que fazer o mesmo complexo, suplemento? Não. Então, não tem uma pílulazinha que diga, ó, melhora o lipedema. Mas as pessoas conseguem melhorar muito esse lipedema mudando os seus hábitos. Tem uma última pergunta aqui que mandaram agora, na verdade, do chat. O que podemos fazer para evitar a insônia? Pois isso prejudica na obesidade, né? Desculpa, só repete que eu não cortou. Ela perguntou o que pode fazer para evitar a insônia, já que isso pode prejudicar a obesidade. Bom, a insônia, tem várias causas que podem levar à insônia, inclusive desregulação hormonal, hipotireoidismo, menopausa, tá? E o nosso dia, a gente passa o dia inteiro correndo, não se colocando na agenda, aí chega em casa, tem que cuidar, filho, marido, fazer janta, aí pega o celular, vai, tu não fez nada por ti durante o dia, e tu já começa a ter aquela ansiedade, que no outro dia tu vai, de novo, só ser sugada pelo mundo e não se botar. Aí, a mente, quando começa a pensar que tu não fez nada pela tua vida, fica agitada. E os problemas também financeiros. Então, quando a gente começa a reajustar a vida, mesmo com todos os problemas, fazendo um pouquinho de exercício físico diariamente, hidratação, isso vai melhorar a minha qualidade do sono, higiene do sono. A gente não faz mais higiene do sono. Ligar as telas 1 hora antes, não pegar celular, ler um livro, botar música para meditação. Tem algumas técnicas que a gente chama mindfulness que pode melhorar o sono e diminuir o sono. Tem que investigar também causas que podem estar levando, às vezes vai precisar de medicação, nem sempre, mas o sono sim aumenta a obesidade, porque na hora que a gente deveria estar fazendo a liberação de vários hormônios do sono, que são reparadores, não digo, nossa, beleza, quando nos dá energia, a gente está fazendo hormônios que é de quando a gente está acordado. Então, eu inverto todo o meu ciclo circadiano. E aí, sim, eu vou baixar o metabolismo. Então, pode, o sono não só pode, mas como a gente tem muitos estudos que comprovam que impacta na obesidade, e também as pessoas que trabalham de noite, elas ganham insalubridade, porque aumenta as doenças trabalhar à noite.
não dormir. Um ponto que eu gosto bastante de mostrar o ciclo circadiano, né? Mostrar a questão dos horários, a questão hormonal. Estimulo muito as minhas pacientes a criar uma rotina. Ah, tá chegando em tal horário ali, já começa a mostrar para o teu corpo que é hora de ir descansando, né? Escuta uma música calma, toma um banho quentinho, relaxante, aquelas musiquinhas com a aguinha da chuva, né? Faz uma leitura. Algumas pacientes não gostam, não têm muito hábito de ler. Mas começa a dar uma leitura, porque aí o cérebro ele começa a dar uma descansada, começa a diminuir a questão das telas, e não só celular, TV, notebook. Tenta evitar um tempo antes, né? E vai começando a mostrar pro teu corpo que aquele horário já é um horário que tu tem que estar indo relaxar mesmo. Para que tu não acorde durante a noite, né? Não acorde cansada. Ah, Milene, eu durmo toda noite, não tenho um sono interrompido assim, mas eu acordo cansada. Então, alguma coisa está sendo errada, tá acontecendo, que tá dando algum erro, e isso tá te prejudicando, tanto questão intestinal, como questão, né, da obesidade, questão do lipedema, ou até em a questão da fadiga mesmo, de sentir que não consegue fazer as tarefas do dia a dia, isso já impacta na saúde mental, e aí já atrapalha, enfim, outros pontos da vida, né? Então, essa questão da rotina, da higiene do sono, eu sempre estimulo nas consultas, porque é um detalhe que às vezes a gente meio que esquece, assim, como paciente, né? Nem sabia da importância disso, e a gente consegue ter mais um aliado para que aquela pessoa tenha resultados bons e que duram, né, durante o tempo. Mas, que nem eu sempre digo, qualquer diagnóstico que a gente diga assim, né, que é de ansiedade, uma insônia, é um diagnóstico de exclusão. Primeiro a gente vai investigar todas as causas bases que podem levar a insônia desse paciente, ou uma compulsão alimentar, ou um diabetes obesidade. Aí sim, a gente vai chegar, bom, né, descartou, vai ser questões das rotinas do dia a dia, sobrecarga, tudo, porque senão muitos pacientes acabam sofrendo, que nem acabam com a obesidade. Ah, tá ali, faz dieta e exercício, né? Só 3% responde sua dieta e exercício no tratamento. É a mesma coisa assim, tá, ajuda a tua rotina, mas aí se o paciente está com hipotireoidismo, ou está no menopausa, ele vai ter o sono interrompido, não vai conseguir dormir, ou tá anemia, tuberculose, gente, tuberculose da sudorese noturna, que nem a menopausa. Então, linfoma. Também, a gente tem que primeiro, né, descartar, acho que considerar a queixa do paciente é muito importante. Tu vai conseguir ajustar dentro da dieta com alguns alimentos que hoje não tem como tu tomar medicação e ao mesmo tempo não fazer a gente tira a vida, né? Muitos remédios nossos vêm da natureza. Então, nossa alimentação é um dos maiores remédios que a gente pode ter de forma, que eu digo que não é gratuita, mas a gente escolhe o que a gente quer botar na nossa mesa. E se exercitar, uma caminhada, subir escada, por exemplo, para fazer um exercício de resistência, não puder fazer exercícios dentro de casa, com áudio, tudo grátis, não custa nada. Então, isso muda a vida e muda o sono também, né, da paciente. Beijo, Vitória, querida. Vitória, nossa paciente também. Tinha a Ivana, a Angélica, mandaram um oi também. Doutora, a gente está chegando então no final da live. Queria te agradecer pela presença, por ter aceitado o convite de estar aqui, né, falar um pouquinho mais para ajudar e espalhar a qualidade de vida para as pessoas. Quem quiser saber mais sobre o trabalho da doutora Tati, entre no perfil dela, ela é maravilhosa. Obrigada também. Os pacientes estão aqui para comprovar isso. Muito obrigada. Quem quiser entrar também no grupo VIP lá, eu mando algumas orientações de lipedema, a questão de emagrecimento. Também podem me chamar, que a gente conversa por lá também. É só comentar lipedema aqui nos comentários que já vai chegar um link para mandar lá para o grupo. Doutora Tati, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente fazer mais, trazer mais gente. O teu trabalho é maravilhoso. Tu se destaca, todos os pacientes falam isso, gostam da tua individualização em cada plano alimentar. Assim, isso. E é lindo assim viver. Tu consegue adequar ao estilo de vida e à rotina daquele ou daquela paciente.
Beijo grande, muito obrigada. Beijo a todos, obrigada por todos que nos assistiram. Um beijo, obrigada. Beijo, tchau.